Olá, bem-vindo mais uma vez ao programa Proposta de Valor. Esse programa vai ao ar aqui pela TV Clique Brasil e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, educadora, empresária, escritora e hoje ela está aqui conosco para dar uma entrevista e falar um pouquinho de tudo isso. Vamos começar? O nome dela é Lília Martins. Oi, Lília. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Olá, pessoal que está nos assistindo. Lília, vamos começar contando um pouquinho para nós e para o público da sua história, pontos marcantes, vitórias que você conquistas, o seu passado. O que te fez chegar até aqui e ter esse trabalho fantástico? Bom, a minha história se inicia um pouquinho para trás, né? Não foi ontem que começou. E eu tive a oportunidade de buscar conhecimento e eu tenho algumas formações. Como você mencionou, eu sou pedagoga e sou psicóloga. E a pedagogia me dá uma outra visão para o lado da pedagogia. E isso ajuda muito no tratamento ou no contato com as pessoas que eu faço. Então eu atendo pessoas ou funcionários de empresas, ou de lojas, ou de comércio, e eu faço isso no intuito de melhorar a rotatividade e diminuir o absenteísmo das empresas. E isso afeta diretamente no faturamento da empresa. Quer dizer que uma empresa que esteja com problema, esteja percebendo que os funcionários não estão produzindo, estão desmotivados, ela vai e contrata a sua empresa LMM e você vai, faz um diagnóstico e como é que é o processo? Então, aí eu vou na empresa e tenho um contato diretamente com o gestor. Porque todos os processos só funcionam, Cláudio, quando a gente trata de cima para baixo. Está envolvendo a diretoria, a cúpula da empresa. Isso. E o gestor direto dos funcionários que estão com dificuldade, eu tenho esse contato direto. Então eu fico um tempo, 1 ou 2 meses, e vejo o problema ou o foco principal da empresa. Você descobre qual a razão daquelas pessoas não estarem trabalhando satisfeitas. Isso, porque assim, existe um problema que são dos funcionários, mas existe um problema do gestor. Então, muitas vezes, o gestor não tem a visão do que ele está podendo proporcionar positivamente ou negativamente para aqueles funcionários. Então, tem um desalinhamento de expectativas. Existe. E isso gera baixa produtividade. Isso, e afeta diretamente a autoestima das pessoas. E muitas vezes essas pessoas que estão aqui embaixo, né, ou qualquer nível, né, administrativo, operacional, elas têm muitos problemas pessoais. E você não tem como rachar a pessoa, um pessoal e um profissional. Tá, então aquela ideia de que deixa os problemas do portão para fora, isso não é verdade? Não é verdade, né? Não Porque tem muitos como. falam isso, né? Na teoria até pode existir, mas na prática a gente sabe que uma mãe, né, que vai trabalhar ou um pai que vai trabalhar com um filho doente, não vai gerar o mesmo, não vai estar concentrado, não vai estar pensando lá na casa dele, por exemplo. Certo. Então o meu trabalho é no sentido de melhorar a pessoa em si, né? Como eu faço isso? Por exemplo, você tem um funcionário que só chega atrasado. Isso acontece muito, hein, gente? Presta atenção nisso. Atrasado. Então, o gestor já está acostumado com aquilo, né? Então, quando eu entro para trabalhar com os funcionários, muda a visão e o foco do gestor. Então, nesse momento, quando o funcionário chega atrasado e falando ou dando uma desculpa, olha, meu filho ficou doente, ou eu perdi a condução, o gestor entra e fala assim, olha, você conversa com a Lília tal quarta-feira e você vai tratar isso com ela. Agora, olha, eu tenho um relatório meio-dia para você me entregar. Então ele sai do foco e foca no profissional. Trabalho. E deixa você tratar aquela situação que ele, a justificativa dele. Isso. Então, o que acontece? O funcionário vai ter uma escuta. E a escuta profissional é diferenciada.
Ele não tem envolvimento de emoções, de críticas positivas ou negativas. Ele vai só tratar daquele problema que ele tem profissional. E você vai estar dando suporte para esse profissional, para essa pessoa, naquela questão dela que não está bem resolvida em casa, por exemplo. Isso. Então, pode ser até um armário que a mulher quer comprar e que o marido não quer deixar, né? Ou um carro que tem que trocar. Então, existe muita polêmica entre os casais, né? E eles, então, levam isso para o trabalho. E quando o gestor começa a focar no profissional e ele fala assim, olha, eu preciso que você faça determinado relatório, o funcionário vai e faz, e não entende pessoalmente. Ele sai do pessoal e foca no trabalho que tem que ser feito, na atividade. Exato. E deixa você cuidar do lado emocional daquele profissional. Isso. E aí no dia eu vou lá, né, determinado dia eu vou lá e converso com a pessoa. Então o que está acontecendo? E a pessoa vai relatando, então ela tem alguém que escute. Tá. E a escuta do profissional, né, do psicólogo, é uma escuta que não tem juízo de valores, não existe certo ou errado. É um ouvido preparado para entender aquela situação que a pessoa está trazendo. Exatamente. Então, só um exemplo, já fiz isso em várias empresas. Um exemplo que eu posso dar eu trabalhei numa loja, 3 lojas de mulheres. Eram 12 mulheres. Então, mulher é mais, vocês sabem, né? Mais emotiva ou mais... ela fica mais envolvida com essa parte de sentimentos do que o homem até, né? O homem, muitas vezes, é mais racional. E, então, eu ia uma vez por semana conversando com as mulheres e tudo, né? E o faturamento dela foi o dobro. Tá, então, o seu trabalho elevou o faturamento da empresa porque tratou aqueles problemas emocionais, conflitos... que algumas coisas lá dentro da empresa e coisas que a pessoa trouxe de casa. Isso. É isso? Isso mesmo, Tá. Então, que mais, Lília, você, além desse trabalho das empresas e com as pessoas, que mais você... Então, eu também trabalho com a contratação de funcionários. Eu faço a parte de recrutamento, seleção e avaliação psicológica. E a avaliação psicológica, ela afeta diretamente também a empresa. Porque eu trabalho no nível de adequabilidade da empresa com o funcionário. Tá, eu quero saber muito, tenho certeza que o nosso telespectador também quer, mas agora a gente tem uma pausa, nosso comercial. Ó, é 1 minuto, não saia daí, a gente volta já. Minha mãe pede para olhar os 2 lados da rua antes de atravessar. Ela também fala pro meu irmão, não instala a antena da TV perto da rede elétrica. E fala para mim, não empina pipa perto dos fios elétricos. Pro meu pai ela disse, não constrói perto dos fios elétricos. Por que só ele não entendeu? Não construa, não instale antena e não empine pipa perto da rede elétrica. Voltamos com o programa Proposta de Valor, aqui pela TV Clique Brasil, hoje entrevistando Lília Martins. Lília, você estava contando no bloco anterior que você também faz um trabalho com recrutamento de pessoas para empresas. Conta um pouquinho para a gente como funciona esse trabalho. Então, esse trabalho, Cláudio, funciona da seguinte maneira. Eu vou atrás das pessoas, faço uma parte de recrutamento, seleção e eu trabalho com avaliação psicológica. E o que impacta essa avaliação psicológica na empresa? Impacta muito. Muito, muito, muito. Por quê? A gente trabalha no nível de adequabilidade da empresa com o funcionário. Então, muitas vezes a pessoa entra numa empresa somente porque ou ela está desempregada, ou ela quer ganhar mais, mas não com o intuito de que aquele cargo é o meu. Tá. Ela entra por uma questão financeira.
E aí chega na empresa, não se adapta, não entra na cultura, aí gera problema para a empresa e para a pessoa também, certo? Ela é demitida. Então a empresa paga um alto custo. Tá, então contrate a pessoa certa. E esse é o trabalho que você faz. Isso, mais adequada. A pessoa certa para a sua empresa. Isso. Inclusive, Não que ela é errada para outra empresa, ela é mais adaptada à sua cultura, o jeito daquela empresa, o valor, aquela... e eu tenho até um exemplo para dar de uma assessoria que a gente fez lá numa empresa durante mais de 10 anos. Tinha um diretor que queria colocar um amigo. E como era de praxe, teria que passar pela avaliação psicológica. Então esse amigo foi fazer a avaliação psicológica. E para aquele cargo que o diretor queria, não era adequado. Tá. E foi falado para o diretor isto, mas o diretor insistiu que ele ficasse naquela vaga. Em 4 meses ele perdeu o amigo funcionário. Deu errado, bem errado, né? Perdeu o amigo, perdeu o funcionário, terminou mal a história. Terminou mal, viu? Tá, Lília, voltando um pouquinho na sua história, eu estou muito curioso, acho que o telespectador também está curioso para saber quais foram aquelas pessoas que te influenciaram, que você encontrou ao longo da sua trajetória, que fizeram alguma diferença na sua vida? Eu tenho algumas pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me apoiam até hoje, né? Um deles é meu marido, né? E ele sempre pronto e sempre me jogando para frente, né? Que bom, um marido incentivador. Incentivador, E inclusive desde que no início, né, da minha carreira, eu estudei, sou bióloga também. Bióloga? Como que uma bióloga se tornou uma psicóloga? Então, Cláudio, é uma história, né? Eu estudei biologia e fui dar aulas, né? Professora. Professora. Mas antes de dar aula, eu tenho uma história de que eu fui para o Projeto Rondon, o antigo Projeto Rondon. E isso foi incentivado por uma professora da faculdade. Que legal. E o Projeto Rondon era um projeto, né, que ajudava os alunos no término do curso a ter uma prática mais real, vamos dizer assim, né? E eles eram deslocados para vários estados. Tá, para viver a realidade daquela região, para... E aí eu fui para Bahia, né? Fui para Bahia, fui para Irecê, ficamos lá um mês, né? 40 dias por aí. Fomos em vários profissionais, dentistas, médicos, e eu fui como bióloga para dar aulas. Eu dava aula para pessoas que eram lavradores. Nossa, que história, hein, Lília? E as pessoas dormiam nas cadeiras, né? Naquelas antigas cadeiras. E durante a semana eu fui dar vacina nas crianças, porque eu gosto muito dessa área também, né? E as biomédicas não davam vacina nas crianças, elas faziam eu fazer essa... Ficou o trabalho para você. Ficou esse trabalho para mim. Então, durante a semana eu fazia isso e no final de semana eu dava aulas, né? E eu fui para lá. Eu já namorava há um tempo, né? Uns 2 anos por aí, e meu marido já era formado e tudo, e nada de resolver. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou sair da área. Aí saí da área e fiquei lá. E quando eu fui para lá, não tinha modo para a gente telefonar. Nós tínhamos que ficar numa telefônica, esperando, tinha uma fila, tinha que mandar carta. Nossa. E aí foi muito interessante porque eu recebi uma carta dele, logo a primeira carta, dizendo assim, cara, Lília, eu falei, não deu certo, né? Né? Aí foi falando, contando algumas coisas, e de repente no fim ele falou que me amava, tal, que, né, tava com saudade. Mas foi um impacto grande para mim nisso aí, né? E nesse Projeto Rondon eu tive uma situação que me impactou muito e que eu carrego na minha vida. Nós tínhamos um ônibus onde os médicos, dentistas atendiam, e nós atendíamos também as crianças e tudo. E de repente veio uma criança e falando com o doutor, doutor, o senhor precisa passar na casa da senhora lá, porque ela está doente, o filho pediu que você, né, que o senhor pudesse passar lá. E aí à noite nós fomos no meio do mato, uma casa de pau a pique, com
lamparina. Então nós chegamos, assim, de repente, nós ouvimos um quarto, tinha uma senhora e a mulher falava assim: mãe, ó mãe, mãe, ó mãe. Nossa, que história mais interessante, incrível. Né, a gente ficou assim, impactado. Aí de repente o médico foi lá, olhou a senhora no quarto e nós ficamos ali na entrada, né? E aí, de repente o médico voltou e falou assim para o filho: olha, o que nós podemos fazer pela sua mãe é removê-la para Salvador, né? Que era Irecê, nós estávamos na cidade, ou Irecê ou Salvador, para ver o que pode ser feito, né? E aí conversamos mais um pouco e saímos da casa. E estava uma noite linda de lua cheia, mas num mato, no meio do mato, gente. Foi uma sensação. Aí veio um rapaz com uma folha na mão, correndo. Falou: doutor, olha, o senhor esqueceu de assinar. Aí nós ficamos assim impactados. Assinar o quê? Aí o rapaz falou assim: não, o senhor assinou, olha, só por favor, assina o atestado de óbito, porque a gente já sabe que ela vai morrer, então a gente já vai providenciando o enterro. Nossa, óbito de pessoa viva? É. Que coisa. A realidade deles é muito crua, muito dura. Essas pessoas mais simples, né? As pessoas, por exemplo, na época que eu estava lá, as casas todas de pau a pique, nós não podíamos tomar nada, comer nada das casas, né? A gente fazia ali entrava, fazia visitas e tudo, porque tinha limo em cima. Então, quando as pessoas colocavam um balde para puxar água, vinha toda aquela parte que mesmo fervendo, mesmo... E como é que nasceu a psicóloga, então? Então, aí eu fui fazer a pedagogia. Por que eu fui fazer pedagogia? Porque eu fiz um concurso público para dar aulas na prefeitura e eu consegui uma classificação muito além do que poderia ter conseguido. Você foi funcionária pública? Eu não fui porque não fui chamada. Mas você prestou concurso? Fiz concurso para a prefeitura. E você fez a pedagogia para se candidatar? Para ajudar na pontuação. Porque se eu tivesse tido a pontuação na época, eu teria sido melhor colocada. Porque naquela época, o Jânio Quadros fechou todas as contratações. Então eu fiquei sem ser chamada. Eu perdi isso. E aí eu fui ser pedagoga, fui dar aula, dei aula em curso de pós, em escolas. E dei aula antigamente existia também as escolas que hoje estão voltando, que são as escolas que dão aulas particulares. Então nós íamos na escola e nós dávamos as aulas que necessitavam para os alunos. Ok. Lília, temos que fazer mais um intervalinho. Pessoal, não saia daí, a gente volta já. Todos os dias, milhares de crianças são agredidas e humilhadas pelas pessoas que mais amam. O que elas aprendem é que podem resolver problemas com violência. Para construirmos uma cultura de paz no mundo, temos que começar dentro de nossas casas. Não bata, eduque. Uma campanha a favor dos direitos das crianças e contra os castigos físicos e humilhantes. Voltamos com a entrevista da Lília Martins. Lília, pedagoga, um passinho para psicóloga, como foi? Foi bem rápido mesmo, viu? Eu estava fazendo um curso de pós-graduação na área da pedagogia e da psicologia e em gestão de pessoas. E eu tive um colega que era psicólogo, né? Que é ainda psicólogo, que depois nós nos tornamos sócios, trabalhamos 20 e poucos anos juntos, né? E eu então me apaixonei pela psicologia e vi que como psicóloga e pedagoga tudo a ver?
tudo a ver. Era uma combinação boa. Uma combinação boa e como eu sempre gostei de atender pessoas, isso me abriu um leque. Tá, entendi. Se você é multitalentosa, é isso? Eu tô falando multitalentosa, eu não tô exagerando, pessoal. Olha que a Lília tem vários livros. Só aqui que ela trouxe hoje, 1, 2, 3, 4, 5 livros. Lília, como nasceu escritora? Fala um pouquinho dos seus livros, por favor. Olha, a Lília escritora nasceu como um desafio, né? O primeiro livro foi muito difícil. Eu passei madrugadas e madrugadas, escrevia, rasgava, riscava. Então foram 2,5 páginas, mas foi bem difícil para sair as 2 páginas. Foi bem difícil, é. Então esses 2 livros aqui, eles são da editora Mulheres que Decidem. Este aqui eu conto a minha trajetória da avaliação psicológica, né? Hoje eu faço uma pós-graduação em avaliação psicológica, que é a primeira no Brasil, que está sendo feita. E esses 2 aqui são da editora Agora Que São Elas. Sobre mães empreendedoras e sobre a educação. Tá. E o último é aquele lá do coaching familiar. Então, eu vou falar rapidamente o título aqui, gente, mas se você quiser, ela vai dar o contato já já. Coaching para Mulheres é um dos livros. O segundo, Você é Empreendedora. O terceiro livro, Quais de Mim Você Procura. O quarto, Coaching Familiar, Educação de Filhos e Solução de Conflitos. Na verdade, esse foi o último, né? Esse é o último. E o anterior, né? O último é o Coaching Familiar. Esse é Quais de Mim Você Procura. São 2 modelos, esse Quais de Mim Você Procura? Esse aqui, ele é da Mães Empreendedoras. Mães Empreendedoras. Ótimo. Antes, depois ou durante a maternidade. Perfeito. E esse aqui é sobre educação. Um vocacionado para educação. Quais de Mim Você Procura vocacionado para educação e o outro vocacionado para mães empreendedoras. Isso. Fantástico. Lília, para te encontrar, deixa os seus contatos, como que a pessoa que quer contratar o empresário, você atende pessoas e empresas, certo? Isso, os 2. Como te acha? Quais são os seus contatos? Então, o meu contato é pela minha empresa, LMM, Psicologia. M de Martins, de Maria? L, Lília, M, Maria. E Martins. LMM, Lília Maria Martins. Tá. Psicologia organizacional. Ok. Estou na rua 7 de abril, 325, conjunto 30. Centro de São Paulo. Meia quadra do metrô República. Pertinho, então. Isso. E o meu contato, eu vou deixar o celular, que é mais fácil de me encontrar. É 11 950 43 3905. Ok, muito bom. Vai estar aparecendo aqui embaixo no vídeo o site e o telefone, anotem. Tem um site também, que é lmmpsorg.com.br. PSI de Psicologia.org.com.br. Ótimo. Lília, a entrevista está ótima. Você daria um programa de 2 horas. Tem tanta história que você não contou que a gente ficou curioso agora de ver a história que ela contou. Eu já queria mais história, mas como a gente tem um tempo limitado, gostaria que você mandasse uma mensagem final para quem está te assistindo, para os telespectadores do programa. Qual é a sua mensagem final para esse público? Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, ela se encontra nesse livro aqui, sobre educação. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Era uma pessoa que estava se desafiando, né, desafiando outras situações. Então, o que ocorreu? Esta pessoa, todo dia, ela atravessava um penhasco de ponta a ponta em cima de uma corda. Nossa. Ele ia e vinha. Correndo o risco de cair. Correndo o risco de cair. E um dia uma pessoa falou assim para ele, mas como você consegue fazer isso há anos e não acontece nada? Como que você consegue isso? Então, esse equilibrista falou assim, é fácil. Eu olho do outro lado, me vejo do outro lado e atravesso e vou. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Visualização, de você mentalizar e imaginar a tua meta, o teu propósito e seguir firme.
fantástico, isso é lindo, é uma mensagem de fé, uma mensagem de perseverança, de objetividade, você ter clareza para onde você está indo. Maravilhoso, gostei muito. Algo você quer comentar para a gente finalizar o programa? Tem alguns minutos ainda, Lília. Tem alguns minutos. É um prazer poder estar aqui com vocês. E obrigado, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui. Né? Você é da casa, Lília. Você, como eu disse agora há pouco, caberia um segundo programa, um terceiro programa, porque a Lília tem muita história, é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro, é uma amiga minha, tá? Além de ser a profissional que é. Eu recomendo o trabalho da Lília. Você, contratando a Lília, você vai estar fazendo um excelente negócio. Gente, vamos encerrando o programa. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que assistiram, que estão assistindo. Curtam o canal, compartilhem esse vídeo com os amigos e estejam conosco, porque o próximo programa vai estar incrível. Muito obrigado, até mais, gente. Dirige, causa muitos acidentes com crianças. Vamos dar uma bronca nele! Não! Eu poderia transformar todo mundo em criança. Assim, ninguém ia beber nem dirigir. Peraí, já fizeram até uma nova lei pra isso? É só respeitar. Se beber, não dirija. Ou vai de táxi. Ué, não era 7 anões? Não olhem pra mim, hein? Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito.